pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Passamos um tempo sem fazer vídeos devido à dedicação a um outro projeto, mas retornamos sempre com o intuito de simplificar e facilitar o ensino ao máximo da matemática. Hoje vamos nos deparar com os números negativos e evoluir até um pouco da questão do estudo dos números inteiros, tá certo? Então vamos imaginar o seguinte: o aluno ele aprende a contar e ele aprende a contar de forma sequencial e crescente. Não é isso? 1, 2, 3, 4, 5. O aluno fica muito feliz quando aprende a contar inicialmente de 1 até 10, depois ele vai na grande vitória dele de chegar de 1 até 100, mas sempre numa contagem sequencial e progressiva. E de repente o aluno se depara com isso aqui, por exemplo, menos 2. E agora? Como colocar na cabeça essa questão do número negativo? Ainda usando esse exemplo que nós todos aprendemos a contar dessa forma, vamos aprender aqui agora a contar de trás para frente. Vamos contar de trás para frente. 5, 4, 3, 2, 1. Observe que foi diminuindo 1 por 1, por exemplo. 5 menos 1 é igual a 4. Está aqui o 4, está aqui o 4. 4 menos 1 igual a 3. Está aqui o 3, fazendo uso aqui da sequência regressiva. Então a gente já começa a entender que o menos 1 teve um uso, né, de ir diminuindo estes valores aqui, e consequentemente começamos a entender a questão do uso e o porquê de usar números negativos, tá certo? Vou passar aqui agora um outro exemplo mais prático e mais simples ainda. Imagine que você comprou uma caixa de chocolate com 10 chocolates e deixou lá na sua casa para que sua família pudesse comer e tal. E passado algum tempo você foi lá na caixa de chocolates pegar um chocolate para você e você descobriu que lá só tem agora 2 chocolates. Essa é uma forma de dizer que da caixa que havia, no caso, um total de 10 chocolates, hoje você se deparou com 2. Mas você também poderia dizer que você tem hoje naquela caixa menos 8 chocolates que foram retirados, foram consumidos. Então você tem duas formas de dizer a mesma coisa, uma sendo representada através do número positivo e outra através do número negativo. O número negativo justamente para mostrar a retirada, tá certo? Agora vamos avançar um pouco mais aos números inteiros, né, que envolve a questão dos números negativos e os números positivos, representado pela letra Z, que vem da palavra em alemão números, no caso, tá? Conjunto dos números inteiros, eu vou começar aqui, menos 3, menos 2, menos 1, 0, e aí começa agora a parte positiva. 1, 2, 3 e assim por diante. Agora vamos fazer os comparativos. Aqui, se você olhar à direita, os números vão aumentando. É como no exemplo que eu dei, na contagem, de forma crescente. Aqui do lado esquerdo, que são os números negativos, eles estão diminuindo
É como na contagem de forma decrescente. Então, o que está ao lado direito do zero são números cada vez maiores, né? O que está do lado esquerdo, que são os números negativos, os que estão mais próximos ao zero, é que são os números maiores. À medida que eles vão se distanciando do zero, são os números menores. No fator comparativo entre números e qual o maior e qual o menor, por exemplo, menos 2 e o número 1. Qual o maior entre eles? Se você olhar aqui, qual está mais próximo ao zero? É o 1, não é isso? Então, o símbolo que geralmente as pessoas chamam de maior ou menor, o que vai definir quem é maior e quem é menor é a abertura dele. Observe que aqui essa parte aqui do símbolo está aberto para 1. Imagine que é a boca de um jacaré, certo? Vamos fazer aqui uma brincadeira, uma analogia. Então aqui eu estou dizendo que o número 1, o jacaré está mordendo aqui sempre o maior. O número 1 ele é maior que menos 2. Ou eu também posso dizer que menos 2 é menor que 1, tá certo? Então a questão dos números inteiros também envolve o seguinte: os números inteiros eles são negativos e positivos. E o próprio nome diz inteiro, ele nunca vai ser fracionado, nunca você vai achar um número inteiro assim, ó, ok? Muito menos você vai achar um número inteiro assim, ó, tá certo? Então, o princípio básico do número inteiro é exatamente esse, tá? Outro fator importante, se fosse para cálculo de distância ou algo do tipo, por exemplo, uma outra forma de visualizar os números inteiros é através da reta, né? Em que você vai visualizar os números. Perdão, aqui é positivo. Você vai visualizar os números positivos e negativos. Se fosse o caso aqui de calcular, por exemplo, a distância desse menos 2 até o 2, iríamos trabalhar com valor absoluto. O que é o valor absoluto? O valor absoluto, também conhecido como valor em módulo. O menos 2, ele assume o valor de 2, tá certo? Por quê? Porque não existe uma distância negativa. Por exemplo, eu andei menos 10 quilômetros. Eu percorri menos 10 metros, tá certo? Então, nesse caso aqui, essa distância, né, iria passar a adotar o valor negativo como sendo positivo. Então, nós teríamos aqui uma distância de valor 4, tá certo? Ok? Espero ter ajudado vocês e aguardo nos comentários uma nova pedida de aulas ou dicas ou resolução de exercícios. Estamos aqui para facilitar, como eu já falei, e ajudar não só os alunos, bem como os pais a ensinar os alunos nesse período que o mundo todo está vivendo de pandemia. Os pais estão cada vez mais participativos e o nosso intuito é também ajudar os pais nessa tão difícil jornada que é o ensino da matemática de forma simplificada. Ok, amigos? Obrigado e até a próxima videoaula, se Deus quiser.